Gerson, eu acho que não é mais exagero falar que existe uma crise no Exército Brasileiro. Eu comecei a falar sobre isso no ano passado e neste momento, nós, na sexta-feira, se eu não me engano, tivemos a troca do comandante do Exército, saída do general Arruda para a entrada do general Tomás. E deixa eu lançar logo aqui um ponto para talvez ter divergência. Tem crise no Exército ou não tem crise no Exército? Tem crise e a gente não pode tentar, né, minimizar essa crise. Ela, de fato, está instalada, mas ela não é uma crise deste governo, né? Eu creio que essa crise militar, ela tem que ser olhada de uma perspectiva um pouco mais afastada e nós entendermos o processo e entendermos que ela foi planejada. E eu creio que essa é uma parte que vai ser bem interessante a gente conversar, porque, ao contrário do que as pessoas talvez pensem, nós não desaguamos nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil de uma forma acidental. Houve uma série de circunstâncias e eu creio que a gente vai ter a oportunidade de estabelecer que essa situação hoje no Brasil, que não é só do Exército, mas particularmente do Exército, por causa dessa última troca do comando, ela está num contexto maior e ela veio de uma evolução de situações e que nós estamos também no início de um processo que vai ser bastante complexo e que o país vai experimentar nos próximos anos. Eu acho que você fala muito bem, Gerson, e eu vou colocar aqui um pouco de perspectiva histórica, e aí você pode concordar ou discordar de mim. Desde a proclamação da República, e a própria... Houve uma carta dos comandantes do Exército, até que citou um pouco do que eu vou falar agora aqui, dos comandantes da Força, que foi uma carta inédita que aconteceu no ano passado, logo depois das eleições. Desde a proclamação da República... Já leu? Não li não, mas eu quero. Olha a grossura, só para você sentir o drama aqui. Ó. Dica de livro é sempre... Eu quero. Alguém me manda do Brasil esse troço, pô, que eu não vou achar aqui. Não tem e-book. Soldados da Pátria. Ele fala da história do Exército de 1889, né, do período da proclamação da República, até 37. E é interessante esse livro, Paulo, porque o próprio José Dirceu, ele cita uma série de episódios nas conversas que ele tem tido e que mostra que ele é um grande estudioso da história militar do Brasil. Então, nós, por vezes, pensamos que o que está acontecendo hoje está fora de contexto, e não. Está dentro de um contexto histórico e muito bem planejado. Isso é muito interessante. A dica do livro Soldados da Pátria, qual é o autor? Deixa eu te dar aqui, ó. Esse é um livro da Bibliex, né? E ele também foi editado pela Companhia das Letras. Tá. E o autor é Frank D. McCann. Então, o McCann, ele faz um trabalho e foi traduzido pela Laura Teixeira Mota. Então, é um trabalho minucioso, um livro de... Eu falei para você do tamanho, mas ele tem mais de 600 páginas. É um livro de 700 páginas, 707 páginas, só para você ter uma ideia. Mas é um livro de um trabalho feito muito sério e que quem tem a oportunidade de entender a história do Brasil entende por que o Partido dos Trabalhadores estuda esse tema e por que ele tem esse momento que nós estamos vivendo dentro de um contexto de planejamento que já vem desde a década de 80 do século passado. Eu ia trazer essa perspectiva, porque desde a proclamação da República, agora trazendo um pouco para a política, as Forças Armadas sempre funcionaram como uma última instância moderadora da sociedade. Isso, como eu estou falando de coisas que permeiam várias constituições, obviamente não é uma coisa prevista apenas na Constituição. Não estou falando do artigo 142 da Constituição. Estou falando de uma coisa supraconstitucional que está além de todas as constituições.
do ponto de vista prático, o que eu quero dizer, isso é retratado na carta dos comandantes no final do ano passado, é que em todos os momentos de crise sempre existiu um fiel da balança, que é o poder de fato, não o poder de direito, o poder das armas, que, no caso do Brasil, na figura preponderante das Forças Armadas, mas do Exército especificamente, como a força mais importante, maior, mais forte, mais importante, a primeira das Forças Armadas, que os meus amigos, queridos amigos de Marinha e Força Aérea, me perdoem, mas eles mesmos reconhecem que acaba sendo assim, né? Você sabe que pela antiguidade é Marinha, Exército e Força Aérea, né? A Marinha, ela é a primeira, né? É a primeira, Eu não digo nem por antiguidade, digo por tamanho mesmo. Tamanho, capilaridade, presença nacional, não tem como, claro. Não tem como negar. Mas elas sempre serviram como essa força moderadora. O que eu quero dizer com isso? Quando a sociedade brasileira começava a descambar demais para algum lado, o Exército, as Forças Armadas agiam e moderavam a sociedade em direção a uma posição de estabilidade. Isso, estabilidade, não falo de revolução, de golpe, etc. Falo desde a proclamação da República, que foi um outro momento, é outra história, isso acabou acontecendo. E aí a gente pode entrar aqui, em alguns momentos foi mais acertado ou menos acertado, mas sempre existiu esse papel. Sempre foi visto. Isso, claro, 64 é sempre a expressão mais evidente disso que eu estou falando. Mas em alguns momentos isso foi mais sutil, como por exemplo, no caso agora recente do general Vilas Boas, no governo da Dilma Rousseff, quando ela tenta chamá-lo para decretar uma GLO e ele se recusa, segundo o próprio numa entrevista, ou quando ele, com um tweet, resolve reestabelecer a Lava Jato, que naquele momento estava pensando em anular certas condenações, mostrando que as Forças Armadas estavam, e botou todo mundo ali meio opa, a gente talvez essa corda aqui já não seja mais o momento de esticar. Isso sempre aconteceu. Eu entendo, e aí é o meu entendimento pessoal, que hoje nós vivemos o primeiro momento do Brasil onde esta força moderadora saiu de cena. Quando, ao final do governo Bolsonaro, as Forças Armadas optam por fazer uma carta, primeiro, um relatório sobre a integridade do sistema eleitoral, com recomendações e pedido de urgência, que é ignorado pelo TSE, na figura do Alexandre de Moraes. Ele é ignorado com um requinte de crueldade, porque apesar de o relatório diz que eles não conseguiram verificar a segurança do sistema, o Alexandre responde de forma capciosa, dizendo: muito obrigado por dizerem que vocês não encontraram nenhuma fraude, que não era o que o relatório se propunha a fazer. E o relatório termina com pedido de providências urgentes, e o Alexandre responde: oportunamente a gente vai analisar as suas sugestões do tipo, aqui vocês não apitam porra nenhuma. Ele é seguido de uma carta uma carta sui generis, rara, dos 3 comandantes das forças, alinhados ali, dizendo que estavam atentos, citando esse papel moderador das Forças Armadas em todos os momentos, mas no final das contas, a gente pode aprofundar, nada é feito, tudo é absolutamente ignorado. Nós tivemos um comandante do Exército ali que não agiu, não teve vontade, enfim, a gente pode detalhar também mais isso com o tempo, mas não agiu, e a transição é feita para o Lula, com as Forças Armadas sendo completamente ignoradas, e é colocada a figura do Zé Arruda, do general Arruda, para assumir o comando por antiguidade, numa sinalização de que o PT ia manter ali uma certa um respeito às tradições, mas também ia relegar o papel do Exército ao segundo plano. De forma que houve também, nesse contexto, e eu estou fazendo uma recapitulação histórica, isso acontecia enquanto a população brasileira estava em massa, em alguns dias, em números imensos por todo o país, à frente dos quartéis militares e apelando para que os militares agissem de alguma forma. E nós dois sempre fomos muito concordávamos muito com isso, que militares não deveriam agir de ofício, que militares não deveriam dar golpe, que militares não deveriam instaurar governo transitório, etc. Mas havia dispositivos constitucionais e institucionais que eles poderiam
nos quais eles poderiam ser acionados, né? Como está descrito no texto. E a população acabou sendo ignorada pelos comandantes, mas não pela tropa. Então nós começamos a ver dentro da tropa uma coisa, Gerson, e aí você pode também falar muito sobre isso, que eu nunca via dentro da tropa, quando eu conversava com os meus amigos coronéis, generais, tenentes coronéis, majores, eu nunca via um sentimento de revolta com a situação da pátria tão grande quanto o que eu comecei a detectar ao final do ano passado, onde nós começamos a ver cartas de oficiais da reserva, mas inclusive uma carta com algumas assinaturas de oficiais da ativa, pedindo aos seus comandantes. Então, diante de todo esse cenário, com todas as prerrogativas legais, com todas as prerrogativas de apoio popular, etc., havia uma expectativa muito grande de que alguma ação militar fosse tomada, e ela acabou não sendo. Quando ela não foi, a população se sente traída pelas Forças Armadas, com razão, na minha opinião. A população se sente traída, tem um desencanto com a instituição, que é a instituição mais confiável do Brasil. E o Exército, as Forças Armadas de um modo geral, mas o Exército, lembrando que a gente teve ainda um episódio da não passagem de comando do comandante da Marinha, que se recusou a participar da passagem de comando por entender que havia alguma coisa de incorreta ali, a princípio. Mas as Forças Armadas entram fragilizadas nesse novo governo, e hoje não há mais respeito às Forças Armadas, nem do lado do PT, nem do lado do TSE e do STF, e parte da população perdeu o respeito pelas Forças Armadas. E aí, nesse momento, você começa, e eu quero entrar aqui no caso específico do que levou à demissão em seguida, né? Eu quero levar o caso específico do que levou à demissão a troca, na verdade, do comando do Exército. Mas queria que você comentasse isso aí que eu acabei de falar. Então vamos lá. Eu acho muito importante esse contexto histórico que você colocou. E primeiro aspecto que nós temos que perceber é o seguinte: essa semana, e eu vou pautar, Paulo, e vou voltar a essa linha de raciocínio, tá, durante a nossa conversa, num Twitter da Paula Schmidt. A Paula, ela fez um Twitter em inglês, inclusive. Ela é ótima, mas eu não sei se esse tweet ele foi em português também, mas eu recebi ele em inglês aqui, e ela está falando da pandemia, ela não está falando do tema militar, mas ela termina esse tweet dela falando o seguinte, que ela ficou assim perplexa de ver quanta gente inteligente foi levada pela narrativa da pandemia e não levou em consideração os interesses subjacentes que existiam. E ela coloca no final dizendo o seguinte, que é impressionante como a cultura, a sabedoria popular, às vezes, ela aflora. E parece que duas coisas são óbvias para ela. E ela chama a atenção do cui bono e do SITG, que é Skin in the Game. Mas o Skin in the Game, eu nem vou entrar aqui, mas eu vou entrar no cui bono. O cui bono é uma expressão A tradução latina. do Skin in the Game, você sabe qual é em português, né? Não, em português não, eu sei em inglês. Em português é o cu na reta. Então seria essa daí. Mas o cui bono, que ela chama a atenção, é aquela ideia que eu queria nortear todo o meu papo com você hoje aqui, que é o seguinte: quem ganha com isso? Quem se beneficia com isso? Então, ela vai para essa linha de raciocínio em relação à questão da pandemia, das vacinas, etc., mas eu vou trazer para o nosso raciocínio aqui agora. Então, vamos entender o seguinte. Primeira questão é que a crise militar que você falou, e eu admito que existe no âmbito do Exército, até das Forças Armadas, ela nasce dentro do governo Bolsonaro. Então, ela nasce por que dentro do governo Bolsonaro? Porque a própria eleição do Bolsonaro, ela se dá de uma maneira surpreendente para o establishment.
Então, nós percebemos, por exemplo, na eleição de 2018, que o candidato que todo mundo apostou e todo mundo tinha certeza que ganharia seria o Alckmin. Tanto é verdade que todo o Centrão e toda uma coligação gigantesca de partidos embarcou na campanha do Alckmin. E ninguém imaginaria que o Bolsonaro pudesse ganhar aquela eleição, porque ele não tinha nem partido, nem tempo de televisão, ele não tinha estrutura nenhuma, nem dinheiro para a campanha ele tinha, e foi tudo aportado no Alckmin como o candidato com maior chance de vencer. E, no entanto, o Bolsonaro vence e começa a governar com uma estratégia que se mostrou depois vamos dizer assim, a raiz, né, ou a semente dessa crise militar que nós estamos vivendo hoje. Qual foi essa estratégia dele? Inicialmente, ele mobiliou, né, o governo, o seu gabinete e os seus ministérios com pessoal técnico, mas trouxe para junto de si vários militares. Então, começando pelo próprio general Heleno, que não é um especialista na área de inteligência e mesmo na área do GSI, a área dele era comunicação social, mas por que o presidente toma essa decisão de trazer o general Heleno? Porque o GSI o chefe do GSI, na tradição ali do Palácio, é aquele que despacha com o presidente todos os dias, e normalmente é o primeiro a despachar, e a prática mais usual é que ele toma café, às vezes, com o presidente ainda lá no Alvorada, e se desloca, às vezes, na mesma viatura, conversando para fazer um briefing do dia, para que o presidente entenda que o que aconteceu no mundo e no Brasil ele esteja atualizado, porque às vezes existem vários eventos que são de importância que o presidente não pode deixar de saber. Então, ele coloca o general Heleno, porque ele queria o general Heleno como seu conselheiro próximo, e traz para ali. E logo depois ele chama também o general Ramos, que era o comandante militar do Sudeste, estava na ativa, e traz para dentro do Palácio para assumir a Secretaria de Governo ou a Secretaria-Geral, já não me lembro, na época acho que era a Secretaria de Governo, e ele vai montando ali o seu gabinete, ministérios, etc., e o segundo escalão também, trazendo vários militares. Esse momento, inclusive... Se você me permite uma parte sobre isso, Gerson, há um motivo para isso. Claro. E é tradicional, né? Quando você é um político de longa data, você, ao longo da sua carreira, ou quando você é um executivo de longa data, ao longo da sua carreira, você vai fazendo o seu banco de recursos humanos. Então, você, por exemplo, eu já fui CEO de empresa, então se eu amanhã ocupar a posição de CEO de empresa, eu já sei quem eu vou colocar, por exemplo, na posição de diretor financeiro, eu tenho uns 3 caras que eu posso indicar, e assim vai para todas as funções que eu ocupo. Quando você se torna presidente, pressupõe que você já passou pela posição de governador, pela posição de senador, em condições normais, né? E quando não você, o seu grupo político tem as peças necessárias para que você possa operar essa máquina. Quando você traz pessoas de fora do sistema, significa que essas pessoas não têm essas peças. Elas não têm peças que estão acostumadas a operar o sistema. Então, vou dar o exemplo do Donald Trump. Quando o Donald Trump se elegeu presidente dos Estados Unidos, ele tinha experiência como executivo. Mas a máquina do governo federal americano é uma coisa absolutamente inabarcável, uma coisa gigantesca. Ele também carece de peças para montar o seu governo. Qual é a vantagem que o Donald Trump tinha em relação, por exemplo, ao Bolsonaro? No banco de dados de recursos humanos do presidente Trump, ele tinha todo o Partido Republicano, que havia governado o país já em diversas outras oportunidades e que tinha inúmeros governadores e prefeitos, e etc., espalhados por todo o país. Obviamente, no caso do governo Trump, isso gera uma natureza de problema, que é o fato de que o Partido Republicano que o Trump entra não é o mesmo Partido Republicano que ele representa, né? No qual ele entra não é o mesmo que ele representa. Mas, ainda assim, ele vai lá, indica um cara para o Ministério da Minas e Energias, etc, etc. O Bolsonaro, quando assume, ele não tem partido e não tem grupo político. Então,
quem é o banco de recursos humanos a quem ele recorre? São as Forças Armadas. Então, isso se torna um reflexo automático no governo dele. E eu estou concordando com o que você está falando, tá, Gelson? Só estou acrescentando. Mas em todos os momentos onde o presidente precisava... Ele tem uma crise no ministério. Vou dar o exemplo da Apex, para onde foi até, acho que o pai do Cid, do coronel Cid, né? Ele tem um problema na Apex, ele vai lá e coloca um militar. Ele tem um problema no Ministério tal, ele vai lá e coloca um militar. Chegou ao ponto de fazer isso até no Ministério da Saúde, com o próprio general Pazuello. Por quê? Porque ele sabe que são pessoas, em geral, patriotas, providas de probidade, né? Pessoas probas, e pessoas com uma formação técnica muito superior à formação média dos civis. Então, um militar é uma pessoa muito formada, passa o tempo inteiro estudando. Então, é uma pessoa que tem uma formação técnica muito boa. De forma que, e só para enriquecer esse argumento, que eu acho muito importante, há uma razão. A razão é que o Bolsonaro não tinha gente para governar que atendesse esses três, também, isso é uma opinião minha, né, mas uma análise minha, que atendesse esses três requisitos: patriotismo, probidade e capacidade técnica. E ele tinha um compromisso, Paulo, que nós não podemos esquecer, que e confiança, ele disse... Confiança, mas ele tinha também um compromisso que ele falou na campanha, que ele não faria aquele presidencialismo de coalizão herdado do PSDB, que foi aperfeiçoado pelo PT com o Mensalão e o Petrolão. Então, ele tinha isso da sua campanha, que ele não faria um loteamento dos ministérios. E hoje, para a nossa audiência, fica fácil a gente comparar, porque é só observar o que o atual presidente fez para montar a sua base de sustentação. Então, por isso, o Fernando Henrique denominou como presidencialismo de coalizão, ele usava muito essa expressão, mas que o PT depois transformou, aperfeiçoou negativamente, né, fazendo um loteamento de porteira fechada para conseguir a sustentação política no Congresso. Então, veja que a nossa Constituição, que tem uma origem parlamentarista, ela obriga que o Poder Executivo articule com o Congresso Nacional para governar. No entanto, o que o PT fez ou o que o presidente Bolsonaro tentou fazer são coisas completamente diferentes. Eu digo tentou fazer porque ele fez isso que você disse, mobiliou, trouxe muita gente técnica, trouxe a equipe do Paulo Guedes, por exemplo, trouxe o Tarcísio também, que coincidentemente era um militar também do Exército, mas ele já desempenhava um papel tanto no governo Temer, até mesmo como no governo Dilma, ali dentro de uma área que ele conhecia bem. Então, esse time que ele montou, que era um time técnico, era um time que tinha muitos militares, mas ele incorreu em um primeiro problema, é que ele trouxe gente da ativa, Paulo. Então, quando ele traz o Ramos, do Comando Militar do Sudeste, no serviço ativo, e quando ele traz o Rego Barros, que era um general de divisão, chefe do Seconsex, então ele comandava o sistema de comunicação social do Exército, ele traz para ser o porta-voz, e o próprio Rego Barros, na época, ele vem, desempenha a função, ele tem dificuldades ali naquelas intrigas palacianas, acaba não sendo promovido a 4 estrelas e acaba sendo prejudicado na sua carreira, porque nós, militares, temos uma característica que, para vocês civis, às vezes, isso pode parecer estranho, mas nós costumamos penalizar aqueles militares que se envolvem com política partidária. Então, quando o Bolsonaro ele traz para o governo o próprio Pazuello, como você citou, estava no serviço ativo, comandando uma região militar. Ele foi chamado para ser o segundo do ministro da Saúde para ver justamente a parte logística, que ele é um grande especialista para a distribuição das vacinas na época, etc., e acaba que o ministro da Saúde sai e ele assume. Todos esses passos em que você traz militares do serviço ativo para dentro do governo em posições em que você terá que articular politicamente, você começa a gerar um problema para as Forças Armadas. Onde foi o grande, vamos dizer assim, o ponto de inflexão dessa crise militar que nós estamos vendo hoje, talvez seja o terceiro capítulo. O primeiro capítulo acontece
quando o presidente Bolsonaro faz uma coisa que nem o Lula ousou fazer. Veja que o Lula, quando ele vai assumir, ele coloca o ministro da Defesa, mas ele não escolheu nem o comandante da Marinha, nem do Exército, nem da Força Aérea. Ele deixou que os mais antigos assumissem. Então, o presidente Bolsonaro, quando ele faz a troca do ministro da Defesa, coloca o Braga Neto, ele substitui um general que ele traz também, que já tinha uma experiência política, e coloca no Ministério da Defesa o Fernando, e quando ele tira o Fernando e coloca o Braga Neto, que era mais moderno do que os comandantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea, ele faz uma troca forçada e também não escolhe o mais antigo do Exército. Ele, quando escolhe o comandante do Exército naquele momento, ele escolhe o Paulo Sérgio, Paulo Sérgio, e ele, quando escolhe, ele coloca alguém que não era o mais antigo. Então, veja que aconteceu isso no meio do governo Bolsonaro, talvez a mídia não tenha percebido. Vale explicar, Gerson, desculpa te interromper, mas vale explicar aqui para as pessoas que não estão acostumadas com a rotina das Forças Armadas, que no Exército a antiguidade é posta, né? Então, sempre que quando você pega um ministro da Defesa, quando você pega um general e o promove a ministro da Defesa, nunca nenhum general mais antigo do que ele, ou seja, que tá mais antigo, né, menos moderno do que ele, pode responder a ele por uma questão de hierarquia. Então, se você, eu não sei quem é, digamos assim, você pega dentro do alto comando hoje em dia, pega o quinto mais antigo hoje e promove ele, se promovesse ele a ministro da Defesa, todos os outros 4 que estariam os outros 4, né, que estariam acima dele na ordem de antiguidade, mais antigos que ele, automaticamente passam para a reserva para não responder a alguém que é mais moderno. E foi na nomeação do general Paulo Sérgio para o Ministério da Defesa, o que o Bolsonaro fez foi se livrar, digamos assim, Não, antes disso, o Paulo Sérgio ele nomeou comandante do Exército nessa época. É verdade. Quando ele nomeou o Paulo Sérgio comandante do Exército, ele... ministro da Defesa. Exato, ele coloca o Braga Neto de ministro da Defesa. Só que quando o Paulo Sérgio ele escolhe o Paulo Sérgio, ele escolhe não o mais antigo, ele ultrapassou oficiais generais para a escolha do Paulo Sérgio. Esse momento já foi um momento delicado que passou desapercebido talvez para você e para a grande maioria da audiência nossa. Não, eu digo o impacto disso intramuros, né? Há um impacto disso dentro da força. Bom, piorou ainda, Paulo. Piorou porque ele tira o Paulo Sérgio e coloca de ministro da Defesa e chama o ministro da Defesa para ser o seu vice-presidente. Todos esses passos são passos em que você está jogando as Forças Armadas para dentro da atividade político-partidária. E o pior, o presidente vem de um partido, o PSL, esse partido tem uma série de confusões, ele fica sem partido, tenta criar um partido, não consegue, se alia ao PL na segunda parte do seu mandato, saindo da pandemia, fragilizado, resolve fazer um concerto com o Valdemar da Costa Neto, traz para dentro do governo o próprio PP, traz figuras como Ciro Nogueira, ou seja, ele faz uma composição com o centro para conseguir continuar governando. Mas ele já tinha, vamos dizer assim, atraído as Forças Armadas para várias dessas articulações políticas, o que nunca havia acontecido nos últimos governos. Então, talvez para muitos, as pessoas se surpreendam com esse desgaste que você colocou na sua fala, de que ao final do processo há uma... E você chegou a denunciar isso, né? A gente estava na Jovem Pan ainda, quando você colocou essa questão de que havia uma falta de apoio ao presidente para que ele tomasse algumas medidas, e essa falta de apoio, na sua percepção, era alguma coisa que estava acontecendo ali, naquele momento, e que você chegou a caracterizar até como um ato de traição. Agora, veja bem, isso houve um contexto. O que eu estou tentando explicar é que esse desgaste desses oficiais do alto comando com o governo Bolsonaro, ele foi algo que veio acontecendo durante todo o processo
exatamente pela utilização de vários oficiais generais dentro da estrutura político-partidária do governo. Então, esse desgaste, ele teve, vamos dizer assim, o seu ápice no momento da eleição. Oi, tudo bem? A essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, que a gente não vai parar. Obrigado.